Boa noite. Finalizei minha primeira maratona. Esse vídeo ele vai ser um compilado de tudo que aconteceu. Então até pedi ajuda pro meu brother Mike para ele compilar os vídeos que eu fiz no meu Instagram, documentando o que eu estava fazendo até a corrida, trechos da corrida ali. E a última parte do vídeo aqui vai ser um pós, que basicamente eu vou ter uma sessão com a minha terapeuta daqui a alguns minutos e provavelmente esse vai ser um ponto central. Então deixarei para gravar esse final após a sessão. Deixa eu só fechar aqui. E eu acho que de todas as coisas que eu já fiz, isso daqui, com certeza tá uma das mais malucas. O resultado está sendo isso daqui. O pé ultra inchado, sem conseguir me locomover, mas ainda assim, maratonista. O que me levou a fazer essa maratona foi um desejo ali de saber se eu seria capaz de fazer algo e não terminar, saca? É muito estranho isso. Igual na meia maratona do Rio de Janeiro, que eu fiz no ano passado, o propósito era o mesmo. Vou me propor a fazer isso daqui para ver se o meu limite é esse. E é muito maluco como quando você é confrontado com esse limite ali, você sempre consegue se superar um pouco, saca? Então, embora eu tenha feito um tempo consideravelmente bom, foi, pra mim, claro, 2 horas e 20 alguma coisa, eu fiquei com isso na mente, tipo, caralho, velho, eu poderia ter feito mais rápido isso daqui, porra, eu não quebrei, será que eu consigo fazer uma maratona? Tô treinando entrando em ciclo para quase começar o Ironman do ano que vem. Será que eu vou conseguir isso? Qual que é a forma mais fácil de eu me provar aqui? Porra, eu vou me inscrever numa maratona. Então, teve tudo isso. E no meio desse ciclo que eu estava começando a arrumar para treinar, eu tive uma lesão na coluna, hérnia de disco aparentemente, então aqui está completamente fodido e eu fiquei em dúvida se eu seria capaz de começar a prova, se eu seria capaz de dar o primeiro passo com a dor que eu estava sentindo, de não conseguir me mover, de não conseguir andar rápido, de não conseguir fazer nada. E pra mim foi uma puta superação. Pra mim foi, porra, eu tô jogando contra todas as estatísticas aqui, a chance de eu conseguir é muito baixa, e pela chance ser baixa, é algo que eu sou obrigado a tentar e dar o meu máximo. E nos meus próximos vídeos vocês vão ver o que eu fiz um dia antes da maratona. Eu fui no hospital e me mediquei, sacou? Eu escolhi o que eu ia fazer, qual seria o remédio que eu ia tomar, e basicamente foi um tiro no escuro, de tipo assim, caralho, eu tô arriscando aqui que essa lesão que eu tô na coluna se agrave, porque eu não quero ter desistido de fazer a maratona. Eu não quero esse peso iminente. Eu não quero o peso não de ter fracassado por tentar, porque pra mim seria suave, sacou? Comecei no quilômetro 4, eu caio no chão com hérnia no corpo inteiro, eu não consigo me mover. Pra mim, essa é uma morte honrosa, saca? Morrer desse jeito, pra mim é muito tranquilo. Eu não teria morrido como um rato. Mas essa possibilidade de que eu morreria antes de tentar, que eu nem chegaria na linha de chegada, eu não consigo conceber ela. Então, tudo que eu pude fazer para evitar isso, eu fiz. E, basicamente, isso para mim foi muito marcante, de caralho, eu tô escolhendo qual risco que eu vou tomar, eu sei que isso pode me gerar uma lesão muito grave, eu sei que eu nunca me esforcei nesse nível de intensidade, 6 horas de atividade, e eu sei que eu tô indo para fazer no limite do tempo da prova, e tá tudo bem.
Durante a prova eu fui documentando alguns trechos que eu vou colocar aqui em seguida. E quando eu cruzei a linha de chegada, eu acho que eu vou deixar isso para depois da sessão. Que maluco, cara. Então, esse vídeo está documentando a minha jornada para fazer a maratona completa, minha primeira maratona. E é isso. Agora eu tenho terapeuta e a gente tinha conversado sobre como seria se eu não conseguisse fazer a prova e sem ser por falha minha. Por alguma coisa externa a mim. E eu falei pra ela, eu não consigo conceber a possibilidade de isso dar errado. Tipo, na minha mente, eu não consigo criar esse cenário. Embora isso seja um defeito, de novo, eu já citei isso em alguns vídeos, esse defeito que me trouxe até aqui. Então, segue aí os vídeos do pré-maratona e também da maratona ali, compilado. Eu vou integrar os vídeos que eu fiz no Instagram, que ele vai estar nesse formato aqui, né? Com os vídeos que eu fiz durante a corrida, que foi já focado no canal, que é no deitado aqui. Então peço desculpa por essa troca de formato constante. E é isso. Até o final, que vai ser quando eu vou falar sobre as conclusões que eu tive na sessão. Simplesmente o futebol me destruiu. Aí o que eu vou fazer? Tô indo no hospital, chegar lá gritando de dor, que eu quero 2 injeções específicas, que elas são intramuscular e ela libera de forma gradual. Então, quando eu estiver na corrida, ela vai estar sendo liberada de forma contínua, o que é melhor do que eu tomar só o remédio normal. Então, vocês vão ver o maior ator. Tipo assim, mano, tem que fazer valer o teatro, pô. 6 meses de teatro não serão em vão. Por ser intramuscular, esse remédio acaba sendo melhor? E ele é meio de deposição, entendeu? Então, a gente injeta ele, vai ficar fazendo efeito aí por uma semana, e aí a durabilidade dele pode ser variável, de 1 mês até mais que isso, entendeu? Entendi. Por isso que às vezes é bom fazer, sabe? Você já até... Injeção grande, moço. Acho que eu já falei isso aqui, mas um bagulho muito maluco, de um papo que eu tive com a Nutri, foi ela perguntando, mano, você tá ansioso? Faltavam 10 dias. Eu falei, não, pô, tô suave, tipo, se terminar é vantagem, se não terminar é o esperado, então, tipo, não tem nada a perder. É muito maluco, tipo, nos 10 quilômetros que eu fiz pela primeira vez eu tava muito ansioso, agora eu tô, tipo assim, suave, e são 42, sacou? Tipo, se não terminar, no tempo, obviamente, suave. Mas vai terminar, sacou? Tipo, o fato de você tá jogando contra as possibilidades te tira totalmente o medo. Porque não tem como tu perder, sacou? Isso é muito doido. Enfim. Lene, vem cá. Pra mim é muito estranho que só haja meia pra correr 21 km na Centauro. Só que aí eu vou fazer a maratona, né? Que são 42. Comprei 2 meias, que aí é só trocar no meio do percurso quando completar os 21. O foda é que os últimos 200 metros eu vou ter que fazer 100 meia, né? Que eu vou acabar elas no quilômetro 42, vai faltar 200 metros. Simplesmente descobri agora que a porra da calça só tem um negócio aqui. Não tem mais. Cara, que eu poderia correr com pensei em correr com a roupa de bike, mas tipo assim, ia ser muito pai. Minha bunda ia chamar muita atenção da galera, ia ser triste pros outros competidores, que eles iam ficar tipo assim, caraca, mano, eu não quero ultrapassar esse cara, que ele tem a bunda mais linda do mundo. Enfim, bora ver se vai. 3. Vai suave, pô. 10. 6. Aí eu vou completar com sal pra caralho, bananinha pra caralho. Vamos ver. Pronto, mano.
Tava pensando em botar um pouco na cueca também, pra dar aquele volume, aquele pump. Deixa eu ver, peraí. Aí o resto tem que botar em algum lugar, né? Chegou aqui, ó. Tem que botar a minha também. Completo. E mais um pouco aqui, completo. Pronto. Tipo assim, mano, eu ficaria olhando pra trás se alguém tivesse desse jeito que eu tô, tipo, caralho, tem que deixar esse cara passar, mano, não quero esse caboclo com isso aí atrás de mim, pô, lá ele. Primeira maratona, saindo daqui segundo e bora. O objetivo é fazer em menos de 6 horas, que é o esporte. E bora. Pelo menos até o quilômetro 20 eu vou poupar bateria. Depois eu pego o carregador e a gente vai mais a modo caralho. Então eu acho que vai dar pra ver a largada da Elite daqui a pouco. Histórico, corredores! Tá chegando o momento, haja coração, haja adrenalina! O foda é que eu entrei na frente, né? Então, basicamente, todo mundo que tentar correr, vai correr e me ultrapassar. Aí, eu vou esperar o máximo de gente ultrapassar, que aí vira tipo assim, eu tentando ganhar de quem tá um pouco na frente. Aí eu ultrapasso e vai. Bora. Agora é ver se nós é disposição, se nós é falar. Façam a sua travessia por 42 km, 195 metros por aqui. Vamos chegar lá na divisa com Contagem, o antigo Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. Fazer o modo Max Verstappen. Jogou por conta. Bora! Tuturo. Max Verstappen. Acabou. Morreu Max Verstappen. Virei Ayrton Senna. Videozinho no quilômetro do 11 pro 12. E eu tô num pace que eu terminaria em 4 horas e meia. E uma coisa que eu tô pensando é, eu tenho 6 horas pra terminar. Na verdade 5h59. E o que rola? Se eu manter esse pace e eu quebrar, eu não termino a prova, sacou? Então o risco de eu tentar manter essa velocidade, ela é muito alta. Praticamente nos próximos 12 quilômetros aqui vão ser só descida. Nele eu vou dar uma soltada, só pra... É o glorioso, porra. É só pra dar uma soltada. E já acabou, porra. Acabou a maratona, sacou? Tipo, terminei, porra. Então, quilômetro 12, quilômetro 12, tenho certeza do término dela. Tipo, condicionamento físico, modéstia à parte, eu acho que tá sobrando. Então, interessante, saca? E essa daqui é a galera que tá vindo. Não tô nem longe, não tô nem perto dos últimos, sacou? Isso é muito maluco. Então, vai ser isso e eu vou gravar aqui no KM 20, alguma coisa assim, e registrando. Tape. Agora eu tô no quilômetro 14 pro 15 e é muito maluco como dinheiro, essa palavra, dinheiro, ele te possibilita fazer algumas coisas, saca? Pra eu realizar isso, além de ter pagado 500 na ficha, eu peguei um acompanhamento de um nutricionista. E
o dinheiro, quando você usa ele de alavancagem para ter acesso ao conhecimento, ele te ajuda demais, sabe? E uma coisa muito interessante é saber exatamente o que eu tenho que fazer, em qual hora, de acordo com o meu corpo, saca? Tipo, a última sessão com ela, basicamente foi, eu tô com 2 hérnias de disco, e ela falou assim, pô, cara, qual que é teu objetivo? Porque o cara antes de mim, ele ia fazer a prova em sub 3. Então ele ia fazer 42 km em menos de 3 horas. Já o meu, mano, é tipo sub 6. Só quero terminar dentro do tempo hábil, que são as 6 horas. E conversando com ela, ela falou assim, porra, cara, olha só. A mulher tá cagando ali. Oxi. Se teu objetivo é terminar a prova, tu vai fazer isso daqui. Quando tu sentir fome, tu vai pegar o carbogel, carbogel é a cada 1 hora. Assim que você sentir qualquer princípio de cãibra, tu vai tomar sal, cápsula de sal. Então tive que comprar cápsula de sal. E é estranho como todo esse conhecimento que parece muito simples e idiota, e que tu olha assim e fala, não, beleza, pô, é só eu pesquisar isso daí que eu poderia ter acesso a isso sem precisar necessariamente pagar. Só que um ponto muito maluco é, ela pratica endurance, então tudo o que eu tô fazendo, ou ela já fez, ou ela fez mais que isso, sacou? Em questão de tempo e distância. Isso é muito interessante. Então, tu tá escutando alguém que realmente vive a parada, saca? Isso é muito maluco. Enfim, agora vai ser dar um trotezinho, passar de uma galera aqui, pelo menos uns 2 km, só pra manter o tempo das 6 horas seguro. E devo voltar aqui do quilômetro 18 para 21. É isso, espera aí, eu vou meter um carbogel e um salzinho pra garantir, né, que eu não sou burro. Aí, fraga só, ela falou que o sal ele derrete. Aí eu coloquei dentro do fone de ouvido. Gênio, pô, gênio da bola, pode falar. Vou chegar no quilômetro 21 agora. E basicamente a meia maratona, né? Literalmente a meia maratona. E uma coisa que é muito interessante, o tempo que eu fiz agora tá muito melhor do que o tempo que eu fiz a meia maratona do Rio, sabe? Provavelmente, em questão de tempo, acaba que tá um pouco similar. Mas, exemplo, eu acho que vai sobrar 5 minutos. E eu tô andando, saca? Tipo, eu tô andando por causa de controle e gestão. Muito suave. E eu tô em 2 horas e 15, mais ou menos. Deixa eu ver. E o objetivo deveria ser aqui, chegar aqui em tipo papo de 3 horas, que seria metade do tempo aceitável da prova. Então, se eu dobro o tempo, eu tô lá quase 4 horas e 50 de expectativa de terminar a prova. Mas, como vai ter uma subida no final, eu vou segurar bem. Eu vou terminar se tudo der certo, 5h40. É um tempo que eu consigo visualizar bem agora. E gestão tá perfeita. Caraca, eu tô me achando muito maduro, saca? Tipo, todas as variáveis a gente tá controlando ao máximo, num tipo zero ego. Eu só quero terminar aqui e tá tranquilo, pegar minha medalhinha e voltar pra casa, poder falar assim, eu sou um maratonista, sacou? E uma coisa que eu tô pensando nesses quilômetros anteriores é que na frase as coisas não são difíceis, porque não as fazemos é que vemos elas como difíceis. Tipo, cara, eu não treinei pra nada dessa maratona, literalmente, saca? Tipo, eu não fiz nada e eu vou terminar. Isso é muito maluco. Acho que quando se trata de
você botar uma meta ali, bora! Acaba que facilita muito. Então, exemplo, há pessoas que conseguem correr 10 km em, sei lá, 35 minutos, 40 minutos, mas que não se propõem a fazer uma maratona simplesmente porque, tipo assim, ah não, eu não vou conseguir fazer ela correndo. E, tipo, eu sempre lembro da frase, se você pode voar, você voa, se você pode correr, você corre, se você só pode andar, você anda, se você só pode se arrastar, você se rasteja, mas tipo, você nunca para, saca? E estamos aí, quilômetro 20. Essa quilometragem aqui tá medida errada, tá faltando, na teoria, nos próximos 500 metros vai ter a da 21, tá suave. Agora, uma coisa que é muito interessante, igual, eu me considero relativamente competitivo e é impossível eu competir aqui, né? Porque tipo, porra, não faço essa porra. É muito interessante que no ponto que eu tô aqui agora, tô guardando energia tranquilinho, tá começando a fazer inclinação e eu vou simplesmente passar umas 50, 100 pessoas que estão na minha frente agora e tá de boa, sacou? Depois eu volto pro zero, ando suavezinho, passo 100 de novo, ando suave. Tinha encontrado 3 mulheres que eu tava utilizando elas de pacer, então o que elas faziam na velocidade eu fazia, aí eu ultrapassava um pouco, cansava, esperava, elas vinham e... Caralho, filho da puta. E deu pra fazer isso por 8 km. Então, interessante. É toys. Meia maratona com 2 hérnias, sem treinar, entregue. E eu fiz ela numa velocidade melhor do que eu fiz a meia maratona do Rio, que eu também fiz sem treinar. E lá eu fiz 2h36, aqui eu fiz em 2h26, 2h27. É desgraça dos caras estar colocando o tempo no lugar errado. Então, confio mais no meu Strava. Ai, cara. Metade já foi. Agora eu tenho 3 horas e meia. 3 horas e meia? 3 horas e meia para fazer o dobro. E tá suave, já que eu ganhei 30 minutos. Eu esperava fazer muito próximo de 3 horas, porque essa parte era a parte mais difícil que tinha subida. Acabei fazendo em 2h30. Então provavelmente eu vou pro 5h40. Cara, aqui é onde eu tô. Ali é onde eu quero chegar. É só correr ou andar. Tem uma frase que ela é muito foda, que é tipo assim: se você pode voar, voe. Se você pode correr, corra. Se você pode andar, ande. Se você só pode se rastejar, rasteje, mas nunca pare. Estou indo para 4 horas de prova. E pelo que falam, agora é onde começa realmente a maratona. Quilômetro 30. Vou chegar nele ainda nesse vídeo. E tô curioso para saber como que fica o corpo depois dele. Eu já tô sentindo tipo a coxa doendo, as duas no caso, né? Não acho que é a hérnia, porque se fosse a hérnia eu já ia estar chorando aqui no chão. E agora se eu manter a velocidade de 10 km, de 10 km, a cada hora eu andar 6, eu consigo terminar a tempo. Faltam 12 km e eu tenho 2 horas para terminar. Então, basicamente, se em 10 minutos eu andar 1 km, terminar a prova suave. Eu tô fazendo a 9, então é isso. Chegamos, porra. Ali vai ser a placa de 30, bem aqui, ó. Acho que eu tô pensando, acho que chegando nela eu vou pedir pra alguém tirar uma foto minha, suavezinho, só pra marcar. E que do caralho, saca? Tipo, colocar o corpo a teste e eu ver que eu sou muito mais foda do que eu sou capaz de imaginar. Tipo, porra, eu tô com tempo sobrando, sacou?
Isso é do caralho. Enfim, quilômetro 30, se aproximando. E agora começa. E passamos. Vou pedir pra alguém tirar uma foto. Deixa eu ver. Cara, simplesmente coca normal. Que delícia, mano. Puta que pariu. Imagina o cara correr a porra de uma maratona e falar assim, ah não, quero tomar coca sem açúcar. Tem que matar esse desgraçado, pô. Meu Deus, não. Já a gente vê que é só chegar no aço lá e descansar. Não. Pelo amor de Deus, mano. Tudo free. Custou apenas R$450. Ter tudo de graça. 2 coquinhas, pô. Caralho, agora... Ah não, agora tá caindo tanto de açúcar no corpo aqui. Fiquei excitado. Tem uma luva sobrando aí, mestre? Pega aí. Muito obrigado. Vou pegar. Mano, tem um negócio muito estranho. Tipo, sou autista, sacou? Mas ver gente gritando que você tá comemorando um bagulho tá me dando um gás absurdo, sacou? Meu corpo tá morto. Mas vou conseguir correr com uns 500 metros só porque... Meu Deus, pera aí. Bora. Vamos. Tá acabando, tá acabando. Curou o autismo. Acabou de curar o autismo aqui. Pronto, peguei o pacezinho. Tá literalmente ir reto e fazer uma curva. Então tô a uma curva da Manu City. Aí vai faltar 150 de bike e o triatlo. Acho que esse último KM eu vou fazer descalço. Acabei de passar do quilômetro 41 e vou terminar essa porra descalço, pô. Só pra dar uma lembrada de onde que eu vim pra poder estar com tênis de R$600, saca? Pagando R$500 na inscrição de uma prova, 1.000 e pouco no nutricionista, algumas centenas de reais com outros produtos. E então, tipo, quero sentir um pouco dessa dor. Quero esse último KM seja a completude de tudo isso. Falta um KM correndo igual eu corri em Luciane. E bora! Tá terminando. E aí vai ser legal. Agora eu tô recuperando a posição que eu tava aqui antes de tirar o tênis. E do caralho, esse aqui vai ser o take até a linha de chegada. Vou fazer questão de correr esses 1 km. Bora. Tipo, que maluco, pô, ver o teu corpo, tipo, depois de 42 km de puro sofrimento, conseguir fazer o último KM correndo um pace de merda. Mas tipo assim, caralho, mano, 41, porra, falta só esse, porra. Não desistir quando eu não tinha nada.
Desisti quando não tinha apoio, que tudo que eu tentava fazer estava errado. Desisti depois de ver meus pais passarem a necessidade. Não desisti depois de mudar para uma cidade que eu não conhecia ninguém de forma pessoal. Tipo assim, não vai ser isso daqui. Parabéns, moça, somos campeão, porra! Então bora, porra! Chegamos, caralho. Agora. Agora é na curva, caralho. Só bora. Não tira mais nada de nós não, porra. Isso aqui é pra não esquecer. Medalha chegou já, pai. Ser campeão. Só mais um pouco. Sem parar. E nem pô. Ninguém entende nada. Pra quem só tinha um tênis. Quando eu tinha 14 anos, eu pegou uma chuva e o tênis pegou CC. E não tinha o que fazer, tinha que continuar usando. Não adiantava lavar, não saía. Agora, finalizando a maratona, com tênis de 600 conto. É isso, porra. Tipo... Bora, pai! Obrigado! É isso. Eu sou literalmente maratonista. Eu sou a porra de um maratonista. Literal. 42 quilômetros. Bora. Tá chegando. 42 km, caralho. Acabando. Acabando. Tá chegando, tá chegando. Chegando. Obrigado. Bravo. Chegando. Já tá a linha de chegada já. Obrigado. Eu sou a porra de um maratonista. Bora. Chegando. Tá chegando. Obrigado. Valeu, pai. Ganhamos, porra. Bora, pai. Falta pouco. Sem roubar nenhum metro, sem fazer nada que desabone, maratonista. Bora. Vai pra 5,52. Bora. Bora, caralho.
maratonista. O mais maluco de como eu conheci a Nath Nutri, basicamente eu fui comprar aquele apoio que coloca na bike para poder pedalar em casa, que eu nem sei o nome. Aí ela falou assim, pô, eu uso isso daí tem muito tempo, mas eu sou do time MTB. Aí ela falou que ela era nutricionista de endurance. E eu sou burro, sacou? Eu não sabia endurance? O que é isso? Ela falou, não, é treino longo, pesado. Aí eu falei, pô, moço, eu tenho uma maratona em 30 dias, tenho uma ultra maratona de bike, 150 km de estrada de terra em 150 dias, e eu tenho um triatlon ano que vem. Mas eu nunca corri 42, eu nunca pedalei 150 em trilha e eu não sei nadar. Aí entrou o alinhamento de expectativa. Ela falou assim, qual que é teu objetivo na maratona? Você quer 4 horas? Você quer 4 horas e meia? Aí eu, não, só quero terminar mesmo. 6 horinhas ali, suave. Isso antes de descobrir a hérnia. Aí o de bike eu tenho 24 horas para terminar. Aí ela falou, qual é o tempo que você quer fazer? Aí eu falei, pô, eu tenho 24 horas, né? Pode ser tipo 23 e poucas. Aí o Ironman, pô, eu só não quero morrer afogado, né? Porque eu não sei nadar. Então, modéstia à parte, eu acho que eu sou um paciente muito tranquilo. Porque o meu objetivo é só, eu quero terminar, pegar a medalhinha e, se possível, eu não quero morrer. Tipo, esse é opcional, sacou? Igual, se eu morresse praticando uma maratona e não fosse no quilômetro 10, 12, eu ia ficar tipo, caralho, feliz, sacou? Tipo, porra, morri fazendo bagulho novo. Agora, morrer nadando é meio paia. Um dos pontos mais interessantes da minha última terapia foi ela perguntando, e se você não conseguir terminar a prova? O que você vai sentir? Aí eu falei assim, não penso nisso, eu vou terminar. Não, e se tu não terminar? Eu falei, eu vou terminar. E se, filha da puta burro? Eu falei assim, tá, e se eu não terminar? Eu vou ficar muito mal psicologicamente. Porque, tipo, pra mim é minha obrigação fazer o bagulho. Por mais que eu nunca tenha feito. Por mais que eu não tenha treinado, pra mim é minha obrigação fazer. Aí ficamos alguns minutos dissertando sobre isso. E é estranho como terminar a prova meio que, pra mim é meio que uma obrigação, saca? Tipo, não tem nenhum ganho pra mim. Eu só fiz o que eu tinha que fazer. Isso é muito maluco. Tipo, achei que teria algum tipo de catarse ali, de ter finalizado algo tão difícil. Mas ficou meio que, porra, mano, obrigação. Isso é estranho, porque, tipo, se a gente analisa, deveria ser visto como algo ruim. Só que é muito maluco, porque isso é um puta motivador, saca? A motivador é você tentar coisas novas, não necessariamente conquistar. A conquista é meio que obrigação, né? Então é interessante esse cenário. Basicamente eu finalizei aqui. Agora vai ser chegar em casa, descansar e dormir. E pra mim, infelizmente, é um dia normal. Aqui é que você dá pros outros, você deu uma... Vai dar pros outros. Acabei mudando de ideia e, ao invés de gravar um vídeo contando a maratona, eu gravei a minha sessão com a minha terapeuta, na qual a gente comenta sobre a maratona. Essa sessão era para ter sido semana passada, só que eu falei assim, cara, eu acho que eu posso estar muito mal se eu não conseguir terminar a maratona. Podemos colocar para a semana seguinte? Ela falou, beleza, hoje é o dia
E basicamente a sessão já está gravada e agora os próximos 1 hora vai ser de sessão com ela ali. Acho que, além de contar como foi a maratona, é interessante você pegar para ver, quem curte psicologia, sinais. Isso é muito maluco. Como eu tenho memória boa, eu não preciso rever ela para saber em qual momento que ela me pegou no pulo. Só que eu me senti tipo dentro de um filme de plot twist. Quando eu achei que eu tinha concluído a história, teve a virada de trama. E tipo assim, que soco no estômago, saca? Muito interessante. E é isso. Então a próxima aí é a minha sessão com a minha terapeuta. Pera aí, deixa eu só tirar o Bluetooth. Pronto. Boa noite. Boa noite. E aí? Como é que tu tá? Deixa eu ver, acho que mentalmente eu nunca tive tão bem e corporalmente acho que eu nunca tive tão mal. Acho que eu tô no yin yang ali. Ah, é? Acho que eu dei alguma torção no tornozelo. Eu tô com tanta dor no tornozelo que eu nem tô conseguindo sentir dor na coluna. Então tem essas vantagens aí. Sério? É. Mas me conta mais, assim, como é que foi, tipo, antes da maratona, tu tava ansioso? Como é que foi a preparação ali dos últimos dias? Tá. Minha principal preparação foi não fazer nada. Que tipo, qualquer coisa que incomodasse ali eu optei por segurar. Exceto que aí a galera do serviço resolveu marcar um futebol pra quinta-feira e a corrida era domingo. Aí eu pensei, porra, eu acho que é um bom treino. Aí eu joguei, doeu bastante, mas eu pensei, não, tipo, eu vi que eu consegui correr. Então eu já fiquei surpreso, aí começou a dar mais segurança pra prova. Deixa eu ver. Eu tinha feito com a nutricionista um plano para os últimos 3 dias. Só que aí, como realmente deu que eram 2 hérnias pequenas, ela falou que já que eu não ia fazer atividade física, eu poderia trocar a dieta para algo mais leve. Aí, basicamente, o último dia foi bem tranquilo. Foi 100% focado em dormir cedo para acordar disposto ali. E, estranhamente, zero ansiedade, zero medo, qualquer coisa do tipo. Porque na minha mente eu tava, tipo, lutando contra a possibilidade, aí tava tranquilo. Tipo... Como assim, contra a possibilidade? É porque tinha mais chance de eu não terminar do que de eu terminar. Então a discrepância era tão grande que não compensaria eu ficar ansioso, porque eu ficar ansioso só ia fazer aumentar a chance de não terminar. Então eu fiquei bem tranquilo quanto a isso e acordei ultra feliz de tipo, caraca, realmente chegou o dia e agora é só ir lá e tentar dar o meu melhor, sabendo que eu tenho que dar o meu melhor em 6 horas. E tipo, eu tenho que dar o meu melhor e terminar em 6 horas. Ou se acontecer alguma coisa muito grave ali, eu abandono tranquilo. Acho que a corrida foi domingo. No sábado eu fui no hospital pedir uma injeção para dar uma aliviada na dor. Que eu nem tava sentindo dor, mas eu tava tipo, mais na ideia de tipo... O efeito do remédio aplicado no músculo, ele é mais duradouro do que o remédio tomado. Aí eu falei, pô, vou tomar o remédio no músculo, que aí ele vai liberando as doses. Aí na corrida pra mim tá tranquilo, melhor do que eu tomar um remédio pra corrida. E fiz isso, dormi ultra bem, acordei 3 e pouco, feliz, pulando aqui na casa. E foi eu e minha namorada pra corrida. E tipo, cantando o caminho inteiro. Tipo, eu não achei que eu ficaria tão tranquilo igual eu fiquei.
E eu cheguei quase na hora da saída. Eu perguntei pra moça da organização, onde que é a corrida? Aí ela perguntou, você é elite? Que é os profissionais, né? Aí eu falei, não, sou normal mesmo. Aí ela falou, é ali atrás. Aí eu basicamente entrei como os primeiros dos que ia correr de amador. Aí foi legal que o primeiro quilômetro eu me esforcei muito, aí eu fiz em 4:40. A média que eu fiz foi tipo 7:8, então 4:40 foi absurdo. Ainda mais com problema na coluna. Aí depois foi bem tranquilo. Eu fiz a meia maratona, que é 21, em 2 horas e alguma coisa. 2h20 mais ou menos. Aí eu fiquei tranquilo, que eu pensei, porra, agora eu tenho 3 horas e meia para fazer a outra, que é a outra parte, né? Eu dividi a prova em 2, que seria, eu dou o meu máximo na meia maratona, porque o resto, dependendo do tempo que eu fizer, eu consigo fazer caminhando. Então, o resto eu consegui fazer trotando, basicamente. Em alguns ali eu corria 2 km, 3, aí eu andava, corria de novo, e eu terminei faltando 9 minutos para acabar o tempo total da prova. Fiquei feliz demais. Hoje saiu a ordem e eu fiquei em 1.406 do geral. Na teoria seriam 4.000 pessoas. Só que como eu sei que eu terminei faltando muito pouco minuto, é impossível que muitas pessoas tenham terminado depois de mim, dentro das 6 horas. Aí eu pensei assim, caraca, tipo, mais de 60% ou não conseguiu terminar, ou teve algum problema que levou ela a não terminar. Ou não veio. Aí eu fiquei, caraca, tipo, eu fiquei muito bem. Tipo, eu consegui terminar. Aí foi tipo um boom de emoção ali. E foi muito pode falar. Não, pode terminar. Não, eu ia falar que o boom de emoção ele foi muito passageiro. Foi tipo papo de 5 minutos. O último quilômetro eu fiz descalço só pra tipo assim, caraca, velho, tipo, lembrar que eu corria sem tênis, sem nada quando eu era fudido. Aí terminar uma meia maratona com um kit relativamente caro, que é o que eu me propus pra correr ali. E tipo, caraca, o último quilômetro eu terminei descalço. Tipo, que prazer que me deu conseguir fazer aquilo. Acho que o prazer de ter terminado durou tipo uns 5, 10 minutos. Aí depois voltou aquilo que a gente já tinha conversado de tipo, era meio que obrigação. Mas eu fiquei feliz por esses 5 minutos ali. E? Sim, eu fiquei pensando nisso que tu disse, assim, primeiro, vamos por partes, assim. Durante a prova, teve algum momento que foi mais desafiador? Como é que estava a tua cabeça? O que estava passando, assim, por ti, os sentimentos? Como é que foi, assim? Tá. Acho que os primeiros 3 quilômetros foram muito tranquilos, no sentido de que eu não achei que eu conseguiria fazer eles tão rápido. Eu fiz ele num tempo que, se minha vida dependesse de fazer isso, um dia antes eu não conseguiria fazer. E com o passar dos quilômetros, tipo, muita gente foi me ultrapassando, porque eu estava em primeiro, imaginando que eu saí junto com a galera ali. Do quilômetro 8 pra frente, eu pensei assim, porra, esse tanto de gente que tá na minha frente, talvez eu consiga passar eles se eu quiser correr. Aí eu consegui dar um gás, aí eu passei tipo umas 100 pessoas, aí eu ficava brincando de tipo, eu corria, aí eu descansava um pouco andando e voltava a correr. E esses 10 primeiros quilômetros eram subida. Era uma subida que não é tão íngreme, então imagina que no metro 0 você tá no térreo e no metro 10.000, né, que seria o 10º quilômetro ali, você ia estar a 80 metros de altura. Minto, num prédio de 80 metros, que eram 200 metros de altimetria. E quando eu vi que eu fiz isso que eu julguei que era o mais difícil, que seria correr até outra cidade, que é a Contagem aqui do lado, eu comecei a pensar, caraca, velho, eu já fiz tudo isso e ainda falta
3/4, porque eu só tinha feito 10 quilômetros. Mas aí eu comecei a pensar, caralho, tipo, já foi coisa pra caralho. E quando eu tava voltando, eu vi a quantidade, porque basicamente era ida e voltava no outro lado da pista. E quando eu tava voltando, eu comecei a ver a quantidade de pessoas que estavam muito atrás de mim, tipo, papo de 2 quilômetros atrás de mim. Aí eu comecei a olhar assim de tipo, caralho, velho, pra situação que eu tô, isso daqui já é algo absurdo. Eu sei que elas podem me alcançar em algum momento, provavelmente elas vão, mas eu fiquei 10 quilômetros na frente delas. 12 na verdade, já que elas teriam que dar a volta. Aí eu falei tipo assim, não, dá pra ir suave. E eu conversando com o chat GPT para saber qual que era o tempo que eu poderia fazer por quilômetro para ficar tranquilo. Aí a cada 2 quilômetros eu devia conversar com o chat GPT entre 2 a 3 vezes, quando eu estava tranquilo na prova. Depois do quilômetro 16, 17, eu tinha marcado de encontrar a minha namorada no quilômetro 21. Aí basicamente foi tipo assim, caraca, velho, então eu vou ver ela daqui 40 e poucos minutos e ela vai poder me trazer algumas coisas que eu preciso, que eu queria comer um doce, pegar um energético. Aí por 5 quilômetros eu fiquei muito tranquilo, porque eu tinha essa rede de apoio ali. Estranhamente eu não conseguiria fazer a prova sem ela. A força que ela me deu, eu vi ela 3 vezes na prova. 3? Foi. Além de dar... Quando eu comecei no quilômetro 21, no quilômetro 30 e na linha de chegada, 4. Então eu saber que teve alguém que acordou 3 horas da manhã pra ir me ajudar nisso, meio que me deu um gás de tipo, porra, eu não vou parar agora, falta 5 quilômetros para 21. Cheguei no quilômetro 21, aí eu passei tipo uns 4 ou 5 minutinhos parado com ela ali, conversando. E ela tipo, pô, vai correr. Aí eu tipo assim, não, pô, tipo, eu tô aqui pra aproveitar cada momento disso. Então, fiquei lá uns 5 minutos com ela. E voltei. Nisso já começou a doer um pouco a coxa. E faltavam aproximadamente uns 19 quilômetros. E eu pensei tipo assim, porra, eu tenho tempo pra fazer isso. E conversando com o chat GPT, ele estava falando, porra, você pode fazer os quilômetros em 8 minutos por quilômetro. E eu estava fazendo na média de 6 para 7. Então eu pensei, porra, eu posso guardar isso daqui, porque se eu mantenho fazendo de 6 para 7, esse 1 que está sobrando para bater 8, na frente eu posso fazer a 9. E foi tipo essa gestão de tempo que, modéstia à parte, eu achei muito inteligente. E foi indo até chegar no quilômetro 24. Quilômetro 24 para frente começou a apertar, o sol começou a cantar aqui em Belo Horizonte. E eles falam muito da barreira do 30 quilômetros, que é quando o teu corpo começa a ser quebrado. E antes disso eu tava até brincando, de tipo assim, porra, não é possível que eu vou ser quebrado depois do quilômetro 30, tipo... Não é possível que eu não vou aguentar isso daqui. Na minha mente era tipo, porra, a galera tá exagerando, não é possível que é tão horrível. Chegou no quilômetro 30, e eu acho que realmente parece... Quando você vê qualquer coisa de maratona, todo mundo fala, a maratona começa no quilômetro 30. E eu vi na prática, ela começa no quilômetro 30, pra mim é absurdo. E comecei a andar bastante. Sentiu alguma dor? Absurda. Comecei a sentir uma dor absurda na coxa. Na coxa, na panturrilha, no tornozelo, na coluna, tudo. A tua coluna ali, as hérnias, também tava doendo? Sim, tava doendo tipo tudo aqui. Aí eu só pensava assim, eu tenho quase 1h30 para fazer esses 12 quilômetros que faltam. Então são quase 10 minutos por quilômetro aqui.
Em algum momento estava muito próximo disso. E aí começou gestão de tipo olhar as pessoas que estavam na minha frente e quando era subida, elas subiam correndo. Só que eu acho isso burro, porque tipo, o corpo não vai aguentar. Então a subida eu subia andando, tipo, numa velocidade de boa. E na descida eles desciam andando e eu descia correndo. Porque, porra, descida é só jogar o corpo pra frente. E pra mim o mais absurdo foi o quilômetro 33. Que eu juro por Deus que eu corri por uns 5 quilômetros e eu olhei a placa na frente e eu tinha acabado de ver o quilômetro 34. Então eu corri, tipo, eu dei a minha vida e eu olhei e era 1 quilômetro só que eu tinha feito. E faltavam 8. E uma coisa que ficou muito esquisita, o meu aplicativo de corrida marcava que eu estava no quilômetro 36 e as placas marcavam que eu estava no quilômetro, chegando no quilômetro 35. Então era uma diferença de 1,3 km. Só que todo o cálculo que eu fiz com o GPT de hora de prova, tempo de minutos, era com base no meu Strava, que eu estava confiando nele. Quando estava faltando 7 km, eu pensei, porra, e se eu pegar o pior cenário? O pior cenário é, o meu Strava tá errado e o que tá certo é o tempo da prova, os 42 km. Desculpa, a placa de X quilômetros. Aí, a minha largada tinha sido 5:06 da manhã. Eu pensei, a largada era para ser 5. Eu vou contabilizar que a largada foi 5. Aí eu consertei esses 1,3 km conversando com o chat GPT e eu consertei esses 6 minutos de prova. Então basicamente eu consertei 2 km, já que esses 6 minutos eu levaria para percorrer 700 metros. E basicamente começou a dar um puta desânimo, porque a velocidade que eu teria que fazer estava começando a ser uma velocidade que eu fiz no meio da corrida e não no final. E começou a apertar pra caralho. E eu começar a pensar, caralho, será que eu não vou conseguir fazer dentro do tempo hábil? E eu olhava pro lado e tinha um senhor de aproximadamente uns 70 e poucos anos, que ele tava fazendo na mesma velocidade que eu. Eu olhando assim, falando tipo, caralho, esse cara é muito mais foda que eu. Porque, tipo assim, ele tem o dobro da minha idade, ou o triplo, tipo, 26, 70, próximo, mais perto do triplo do que do dobro. E eu tô fazendo no mesmo tempo que ele. Tipo, ele é muito foda. E eu olhando ele com admiração, de tipo assim, desculpa, se ele não parar, eu não vou parar. Comecei a forçar uma corridinha e eu não conseguia levantar o pé acima do, eu acho que isso daqui do chão, um palmo do chão eu não conseguia levantar, eu arrastava o pé. E era a primeira vez que eu usava o tênis, que eu quis guardar o tênis para isso. E o tênis de corrida específico, ele é alto. E eu ficava roçando ele no chão o caminho inteiro. E eu só pensava, tipo assim, caraca, eu vou estragar o tênis no primeiro dia aí, foda-se, tipo, não tem o que fazer. E acho que eu comecei a olhar e pensar, caraca, eu sei onde eu tô aqui na cidade agora e onde a maratona vai acabar, faltam 4, 5 quilômetros. Aí eu vi uma placa assim, faltam 5 quilômetros. Você tá 5 quilômetros do seu maratonista. E eu tinha tipo uns 40 e poucos minutos. Eu pensei, porra, agora é tudo ou nada. Comecei a trotar e comecei a ir passando de algumas pessoas. Aí eu olhei assim e falei, caraca, tipo, eu acho que eu consigo passar daquela pessoa ali da frente. Aí eu dava um trotezinho, conseguia passar, mantinha um pouco mais e ia. Eu acho que daquela dali da frente eu consigo passar. Ia, dava um trotezinho e chegava. Quando estavam faltando de 2 para 3 quilômetros, tinha uma galera e estranhamente, acho que até comentei num vídeo que essa corrida curou um pouco do meu autismo, porque eu não gosto tanto de pessoas. Só que quando eu tava no quilômetro 7
e eu vi uma placa de um moleque escrito: se você cair, não se preocupe, eu pauso o seu Strava. Eu ri. Aí tipo assim, caraca, mano, é engraçado. Tipo, porra, claro, ele não vai fazer isso, mas tipo, é engraçado o cenário de alguém cai e ele vai lá e pausa o tempo do cara pra ele não perder o tempo ali. No quilômetro 32 pro 33, tinha uma moça segurando uma placa de tipo: a dor é inevitável, mas a dor é temporária, mas o post no Strava é eterno. Um que era tipo assim: a dor no teu joelho vai passar, só que você vai poder dizer que você é maratonista pro resto da vida. E tipo, essas coisinhas idiota foi dando tipo um leve gás, que era o gás que eu precisava, de tipo 1 minuto de gás. E quando estavam faltando esses 2 quilômetros, eu tinha um grupo de pessoas e tipo, eu já estava entre os últimos, porque basicamente a maioria da galera já tinha desistido, porque foram 4.000 inscritos e eu terminei 1.400, então digamos que no máximo 200 pessoas iam terminar depois de mim. E ainda assim essa galera ficou lá, saca? Tipo, pra quando as pessoas passassem por lá, elas comemorarem. E aí eu vi aquela galera, eu falei tipo assim: desculpa, pô, não vou passar por ali andando, vou tentar dar um trotezinho aqui na força da motivação. E eles: bora, você consegue. E eu comecei a dar um gás ali que eu não tinha, tipo, não tinha de onde tirar aquele gás, o corpo todo dolorido. E quando eu passei por eles, eu fui tipo passando, esticando a mão. Eu pensei: caraca, desculpa, daqui é pra entrar pra história, só saio daqui morto agora. Comecei a dar um trotezinho, aí eu vi a porra da placa no chão: falta 1 quilômetro pra você pegar a sua medalha. E eu não sei o que deu na minha mente de tipo, em alguns momentos da prova, quando eu tava com dificuldade, eu pensava assim: cara, tu saiu de Lusiânia fudido, tu lutou contra todas as possibilidades, tu tá, sei lá, tu tem uma casa legal agora, tu tem um amigão aqui que é mó de boa, né, Lene? Tipo, tu tem um grupo de pessoas que curte você, tu sabe que tu pode postar bosta no Instagram que a galera vai rir, tu pode fazer, tipo, dar vazão a esse lado criativo sem nada te impedir ali. E de tudo que você fez na vida, a maratona não é nem de longe a mais difícil. Aí eu comecei a pensar em tudo isso desde o quilômetro 30, mais ou menos. Porque tipo, chega num momento que é só mental, não tem físico, porque o físico foi embora. Eu vi o vídeo que o cara gravou da minha chegada, e é como se o meu joelho fosse o joelho de... Imagina literalmente uma pessoa com, sei lá, 100, 200 quilos e ela pisando no chão, você consegue ver o joelho dela dar leve virada para o lado e você pensa: mano, como que esse joelho tá ali? E o meu joelho tava daquele jeito. E tava assim desde o quilômetro 30. E faltando 1 quilômetro eu vi a placa e eu pensei: caralho, velho. Eu jogava bola descalço na escola. Até hoje eu curto jogar bola descalço, porque eu não tinha dinheiro para comprar chuteira. Tipo, porra, já tive que usar tênis fudido porque só tinha ele, aí molhou, ficou com chulé, mas não tinha o que fazer, não tinha como lavar essa porra, não saía. E eu comecei a pensar em tudo isso, eu pensei tipo assim: caralho, velho, tipo, tô com uma roupa legal, gastei 400 e pouco para fazer essa maratona. O Gabriel do passado trabalhava 1 mês de estagiário para ter R$400 que você gastou para fazer uma corrida na rua, que você poderia correr de graça. O tênis custa mais caro. O tênis e o ingresso da corrida era mais caro do que tudo que você recebia trabalhando 1 mês. Quando na época de estagiário era papo de 2 meses. Gastei um dinheiro legal com acompanhamento de nutrição. Aí eu pensei: caralho, tipo, é esse Gabriel que eu quero que cruze a linha de chegada? Tipo, beleza, esse é quem eu estou agora, mas tipo, eu ainda acho que tem uma parte de mim que
tem que ser mantida de tipo, cara, eu não posso esquecer de onde que eu vim nesse aspecto. Eu falei, beleza, eu vou fazer essa porra descalço. Tipo, porra, independente que alguém vai ver isso daqui ou que ninguém vai ver, eu quero fazer essa porra por mim. Tirei o tênis, amarrei ele e comecei a correr. Só que eu fui burro, porque tava faltando 1 km acho que era 1,300, alguma coisa assim, não 1 km específico. Aí comecei a correr e a dor foi só aumentando, porque tipo, o tênis ele amortece. E basicamente eu já tava fudido, tirei o tênis, piorou mais ainda e comecei a correr. E tipo, eu falei assim, aí eu pensava assim, vou parar. Aí eu, caralho, mano, desculpa, antes eu não tinha opção de parar. Tipo, eu podia ter parado no quilômetro 20, podia ter parado no 25, no 30, não vou parar no 41 pro 42. Beleza. Não conseguia levantar o pé direito, era arrastando ele no chão. E eu sabia que ainda faltava uma distância considerável. E tipo, o tempo não passava. E foram alguns minutos correndo assim. E eu vi a linha de chegada. E a linha de chegada estava a uns 300, 400 metros. E algumas pessoas que estavam lá, tipo, pegando a medalha, meio que estavam comemorando quando alguém chegava. Porque, tipo assim, quando falta tão pouco tempo, eu acho que é mais comum a galera desistir. Tipo, porra, falta 1h30. Porra, mas eu acho que eu não consigo chegar lá em 1h30, então eu vou desistir aqui agora. Então, as pessoas que estavam lá começaram a falar, bora, tá chegando, tu é maratonista, porra. Tu é maratonista. E foi dando uma energia legal ali. Faltando, sei lá, 50, 100 metros, eu só conseguia pensar, ultrapassar a linha de chegada ali. Eu olhei assim e eu vi, caralho, 5 horas e 51 minutos e 50. Eu pensei, caralho, eu vou terminar em 5h52. Tipo, sobrando tempo, mesmo que eu tenha me fudido por causa dos 2 quilômetros lá, que no Strava eu fiz 44 ao invés de 42, eu cheguei sobrando tempo. E tipo, eu comecei a rir pra caralho enquanto eu cruzava a linha de chegada. Aí fiquei parado alguns segundos ali. Minha namorada veio, a gente foi pegar a medalha, ela me abraçou, tipo, porra, tu é maratonista, porra, tu terminou. Aí eu perguntei assim, você tinha dúvida que eu ia terminar? Porque, tipo, às vezes eu não tenho uma percepção de o que as pessoas esperam de mim ou alguma coisa do tipo. E ela falou, não, eu tinha zero dúvida que você ia terminar. Tipo, suave. Então, ter feito isso, quando eu terminei, bateu esse sentimento de alívio, de tipo, caralho, terminei. Me propus a fazer o negócio e eu consegui fazer sem treinar, que era o meio que eu sonhava ali, tipo, porra, será que eu consigo sem treinar? Porra, eu consigo. Isso durou por alguns minutos, essa euforia ali, aí a dor começou a vir batendo forte, e eu acho que quando a dor vem muito forte, ela acaba, tipo, soltando os pensamentos que você tem travado na mente, e eu meio que fiquei de tipo, caralho, mano, era meio que minha obrigação, tipo, porra, com o que eu investi de dinheiro aqui, era minha obrigação, tipo, pô, eu me propus a fazer o bagulho, era minha obrigação. Então, embora eu saiba que é algo muito difícil, isso que a gente já conversou nas últimas sessões de... e se você não terminar? O que você vai pensar? Se você não terminar por uma lesão que você não teve culpa, o que você vai sentir? Tipo assim, mano, me senti culpado. Tipo, porra, eu deveria ter terminado. E acho que, em tese, se eu tivesse batido os 2 objetivos que eu tinha feito, que era o do pedal e esse, eu ia ser uma pessoa muito pior do que, igual, o pedal que eu tinha me proposto a fazer 1.111 km, eu não consegui. Só que eu não consegui porque eu literalmente abdiquei dele, porque pra mim a corrida virou prioridade. Então eu escolhi isso e, tipo, eu fiquei muito leve na mente disso, mais do que, tipo, se eu tivesse tentado e falhado. Acho que foi a primeira vez que eu me propus a fazer esse desafio idiota e eu abandonei ele de forma consciente e sem peso.
eu acho que se eu tivesse conseguido fazer os dois, eu teria me tornado uma pessoa pior. Isso é meio estranho. Eu consigo claramente ver, tipo, me propus a fazer 2 coisas absurdas, fiz as 2 coisas absurdas, meu ego aumentou demais, vou me propor a fazer mais coisas absurdas, e tipo, esse senso de autocobrança, de não falhar quando eu me proponho a fazer algo difícil, ia acabar tirando prazeres que eu poderia ter se eu ficasse mais tranquilo. Acho que teve essa qualidade aí de ter falhado em uma delas. Eu entendo o que tu tá falando, assim. Eu fico pensando se não foi algo que tu se sentiu quase obrigado a desistir uma delas por sobrevivência mesmo, assim, que era literalmente impossível, sabe? Tipo, de verdade, assim. Porque 2 coisas me chamaram muita atenção, tá, Gabriel? Eu acho que tem muita coisa que rolou nessa corrida que tu tem que dar uma olhada, assim, porque eu acho que foi uma experiência super extrema, né? Super, super, super extrema, assim. E eu acho que 2 coisas que me chamaram muita atenção foi isso que tu compartilhou agora, de tu ter feito quase o impossível, assim, né? Por causa das tuas condições de saúde, por causa de várias questões. Tu ter tirado o tênis no último quilômetro, tantas questões que tornaram muito mais difícil, assim, do que para uma pessoa que tenha se preparado, treinado e tudo mais. E mesmo assim, tu ter tido, assim, aquele alívio, só que quase que imediatamente na sequência ter vindo esse teu pensamento do era tua obrigação, que é um pensamento quase como é o mínimo, né? Tipo, tu investiu, tu te propôs, então não ter conseguido teria sido uma falha decepcionante, né? Como se fosse o mínimo. Eu acho isso bem importante de tu prestar atenção nesse pensamento, sabe? Porque, tipo, é um pensamento muito duro, né? De vir no momento em que tu acabou de fazer a prova, sabe? Que tu tá ali no máximo do... da dopamina no corpo. Sabe o que eu quero dizer? Assim, isso realmente eu acho que é importante não passar batido, sabe? Isso ter vindo na tua cabeça naquele momento, sabe? Eu vi um vídeo que, tipo, pra mim ele fez uma linkagem que foi interessante com isso que eu tava falando, que era um vídeo do Lacan, de alguém falando sobre o gozar depois do gozar, que era tipo, porra, você tem uma relação sexual com alguém e às vezes tu pensa, porra, eu deveria ter feito tal coisa, imagina que, sei lá, os dois tiveram um ápice do prazer ali, ainda assim tu imagina fazendo coisas mesmo depois de ter obtido um prazer absurdo. Aí eu fiquei pensando, tipo, caralho, acho que eu vivo isso em algumas áreas, de tipo, eu faço algo que me dá o prazer ali, momentâneo, e eu olho e eu falo, caralho, se eu tivesse feito isso, teria me dado mais prazer. E pra mim, uma coisa que eu só tive noção do quão absurdo foi essa prova, porque igual, eu não entendo nada de maratona, zero. Eu só sei que é 42 quilômetros, porque, porra, é o mito grego e eu curto mitologia. E um amigo de um cara que trabalha no escritório, amigo meu também, ele fez a prova em 5 horas e alguma coisa, no tempo do Strava. E o meu Strava pro dele deu só meia hora de diferença. Aí eu tipo, de curiosidade, eu perguntei, mano, pede pra ele me mandar quilômetro a quilômetro dele, porque tem como você tem um print que tem quantos minutos você fez cada quilômetro. E conversando com o chat GPT, eu perguntei assim, em qual quilômetro ele me passou? Só pra eu ter uma noção de tipo assim, caraca, velho, deixa eu ver isso daqui. Ele me alcançou no quilômetro 20, e ele, do 20 pro 21, que seria praticamente uma meia maratona. E eu terminei uma meia maratona atrás dele, tipo, papo de 1 minuto. Sendo que ele treinou pra corrida em si, tipo, abdicando de coisas pra caralho.
mesmo olhando isso, de tipo, caralho, comparativamente é uma coisa absurda. Eu olhei assim e pensei, caraca, tipo, será que eu dei o meu melhor? Será que eu poderia ter deixado ele me alcançar mais pra frente? Tipo, porra, por que eu reduzi no quilômetro 21? Tipo, o que tem em mim que fez ele passar de mim no quilômetro 21 ali? E é meio esquisito, porque, tipo assim, ele treina. Não faz sentido nenhum a comparação. Tipo, se ele tivesse me passado no quilômetro 2, seria totalmente plausível. Ele me passou no quilômetro 21. E ao invés de ficar tipo, caralho, que foda, eu consegui me manter na frente dele por 21 quilômetros. Ah, beleza, ele tava se guardando pro final da corrida igual eu tava também. Mas, tipo assim, o pensamento que vem até nesse ponto de, tipo, ter feito algo que, comparado a alguém que eu entendo que ele corre, então eu tô comparando o esforço de alguém que só fez porque é maluco e autista com alguém que se esforça de verdade para fazer isso, e essa pessoa que teve uma certa dificuldade de alcançar essa daqui, a diferença não foi tão grande, tipo, meia hora, imaginando que são uma pessoa que treina e uma que não treina, em 42, eu não considero muita coisa. O pensamento da que não treina é... Tu não deveria ter deixado ele te alcançar tão cedo. Isso é meio esquisito. E, Por que tu acha que esse pensamento, assim, o que tu acha que tá por trás disso? Porque a sensação que eu tenho é que parece que tu tá constantemente tendo que provar teu valor, né? E provar que tu é bom, e provar que tu é capaz, e provar que tu consegue, mas eu fico me questionando pra quem tu sente que tu precisa provar isso? Eu acho que é muito algo interno. Tipo, eu não consigo visualizar de forma clara alguém que eu me prove. Tipo, sei lá, os pais talvez, mas tipo, porra, eu não conto nada que eu faço pros meus pais. A gente poderia falar, porra, não, mas é simbólico. Pô, se for simbólico, aí eu não sei atribuir a quem é esse símbolo. Mas pra mim é estranho o conceber que alguém consegue fazer alguma coisa que eu não consiga fazer, nem que eu leve muito mais tempo que ela. Só que, tipo, pra mim isso funciona, tem um escopo de coisas, principalmente em coisas que envolvam, eu acho que é atividade física. Eu tenho muito disso com essa questão que envolve atividade física, e eu acho que um pouco de coisas de aprendizado também. Tipo, porra, não é possível que a pessoa consegue aprender tudo sobre isso daqui e eu não consigo aprender um pouco. Acho que são as duas áreas que isso mais atua. Mas eu não seria burro, por exemplo, de falar assim, porra, eu um dia consigo fazer uma cirurgia, não quando eu sou maluco. Tipo, eu tenho uma limitação, tem um escopo dentro de onde eu sou maluco. Acho que... Acho que eu obtenho muito prazer. Muito não, porque na nossa conversa a gente viu que não é tanto assim. Mas eu obtenho mais prazer fazendo, sei lá, uma coisa nova, difícil pela primeira vez. Só pra eu falar que eu, tipo assim, mano, eu consegui fazer isso daí. Tipo, se minha vida dependesse de fazer isso, eu faria. Do que necessariamente na rotina ali. Então, exemplo... Mas tu entende que eu acho que tem outra coisa que aconteceu nessa maratona que eu acho que vale muito a pena a gente não deixar passar batido, tá? Uhum. Porque eu acho que é realmente assim, algo que tem que ser olhado, nem que seja assim um pouco, mas compreendido, né? Porque tu terminar uma maratona já seria essa coisa muito difícil, muito extraordinária, sem treinar, com as condições de saúde que tu tava, tipo assim, já tinha vários elementos que fazia com que
o simples fato de terminar a maratona seria uma conquista muito grande. E algo que eu acho que tu não pode ignorar é tu ter tirado os tênis faltando 1 quilômetro, tá? Porque isso foi algo, eu acho, assim, bem extremo. E eu acho que é algo que a gente tem que investigar juntos, assim. Porque eu entendo isso que tu trouxe de quem é o Gabriel, né? Que vai estar cruzando essa linha de chegada. Eu acho que isso não é pouca coisa. Isso ter passado na tua cabeça naquele momento, tu correndo às 5 horas, já assim, super quebrado, com muita dor. Isso ter passado na tua cabeça, eu acho que não é pouca coisa. Eu percebo que teve aí um desejo de honrar esse Gabriel, né? Tipo, tudo que tu conquistou nesses últimos anos, tudo que tu fez, tipo, querer, que nem tu falou, né? Não se esquecer as tuas raízes e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, por mais que tenha tido sim essa parte simbólica e bonita, né, de se honrar, ao mesmo tempo foi uma violência muito grande, né? Porque tu já estava com muita dor, tu já estava com várias questões e tirar o tênis é um certo, foi te colocar ainda mais, foi quase que exigir de ti. Tu já estava ali dando uma performance que era muito acima da média de qualquer pessoa, mas não, eu vou dificultar ainda mais, e eu preciso fazer ainda mais, e eu preciso fazer algo ainda mais difícil. E isso aumentando tua dor exponencialmente, né? Então eu acho que tem algo aí muito forte, sabe, Gabriel? Vou pensar sobre isso nos próximos dias. E é estranho que veio de uma forma, tipo, tão natural, tipo, muito tranquila ali. E eu não tô nem dizendo no sentido do, isso foi bom, isso foi ruim. Eu acho que não é sobre essa ótica, sabe? Mas eu acho que é tentar entender isso que existe dentro de ti, que ao mesmo tempo que te motiva e te impulsiona, também não quer esquecer de onde veio, né? E quer honrar esse Gabriel, mas também tá disposto a passar por cima do Gabriel, principalmente fisicamente, daí eu acho que a gente entendeu o que é esse pra, sabe? Peculiar. E um negócio que eu tô achando esquisito, eu acho que, tipo, embora eu vá me preparar para isso, porque vai começar a chegar num nível que é imprudente até para mim não treinar, as coisas que eu tô me propondo, eu acho que elas estão ficando mais radicais. E tipo, a ideia de algo radical eu não curto tanto. Então é meio peculiar isso. E é estranho que, tipo, pra mim sempre é no extremo. Exemplo, no mesmo dia que teve essa corrida, teve uma corrida de 10 km, que era 4 vezes menor. Eu não, nenhum momento me passou pela mente, tipo assim, porra, vou sair de casa para correr 10 km. Tem a questão da prova que eu vou fazer em agosto, que ela é de pedal. E vai ser minha primeira prova
E ela vai ser saindo de nada até chegar em lugar nenhum. São 150 quilômetros. E vai ser a minha primeira prova. A primeira corrida que eu fiz foi a do Rio de Janeiro, que já foi uma meia maratona. Depois dela, se eu fizesse uma meia maratona, pra mim já seria sem graça, porque eu já fiz ela. Depois dessa de bike, ano que vem, do começo pro meio do ano, eu vou fazer um meio Ironman, que é 21 de corrida, 80 de pedal e 1.6 de nado. E eu não sei nadar. E tipo, Sim. tem provas dessas que são menores. Então, exemplo, se fosse pelo desafio de saber se eu consigo fazer 3 atividades de uma vez, eu poderia falar assim, ah não, eu vou fazer um sprint, que seria, acho que é tipo 200 ou 300 metros de natação. Mas pra mim, mesmo que eu não saiba nadar, é inadmissível que eu vá sair de casa para fazer algo tão simples quanto nadar 200, 300 metros. Tem que ser algo que seja tipo assim, no ramo do 8 a 80. Tem que ser algo, se eu tivesse que classificar, dar outro adjetivo, assim, tem que ser algo que tu sente, assim. Acho que tem que ser algo que, se eu errar de forma grave ali, talvez eu me ferre muito, ou sei lá, depende, tipo, tá chegando num nível que se eu errar aqui, aí acabou. Isso é meio esquisito. Tipo, a chance é maior que zero de alguém que nunca nadou, mesmo que treine, se assuste ali na natação ou tome uma pesada e afogue. Tipo, desculpa, é difícil tu achar alguém afogado em 4.000 pessoas. Acho que arriscado é um adjetivo, deixa eu ver. Perigoso, arriscado, violento talvez, mas é tipo, o foda é que não é uma violência física extrema. Por exemplo, eu não sou tão a favor da ideia de, exemplo, lutar boxe. Porque, tipo assim, mano, é uma violência muito rápida. Tipo, porra, tu vai tomar um murro e talvez tu quebre tua boca inteira e tá tranquilo, violência. Mas é como se fosse uma violência cumulativa. De tipo... E é uma violência que tu faz contigo, né? Não é uma pessoa te batendo. Eu acho que, tipo... Igual, tem um livro chamado... literalmente o nome dele é Culpa. Culpa em inglês. E basicamente ele fala disso. Tipo, eu nunca associei esse problema que a gente está conversando com isso em si. Porque eu teria que analisar sobre o que eu sinto culpa. Chega num ponto que, se você não foi expurgado, tipo, tá? Se você não recebeu uma punição sobre alguma coisa que você se julgue culpado, independente dela ser uma punição real ou simbólica ali, você vai buscar coisas que te punam. Olhando assim, eu acho que é algo que faz sentido dentro dessa conversa. Sim. E pra mim, se conecta muito com aquele pensamento que tu teve logo depois de cruzar a linha, de pensar, era tua obrigação, porque olha tudo que tu investiu aqui. Então dá um pouco essa sensação assim de que, não sei se é isso, tá? Só uma hipótese, assim, e daí dá uma investigada se tu acha que tem algo de verdade ou não, mas tipo, tu no último quilômetro pensar isso né, de onde eu vim,
pra mim já me traz algo de, tipo, ter algo relacionado ao lugar que tu tá, de tu ter conquistado muitas coisas, que nem tu falou. Tu tá ganhando grana, tu tem um apartamento legal, tu tá com uma namorada legal, tu tá com, tipo, várias coisas muito boas acontecendo, os amigos que tu te conecta e tudo mais. E daí é quase como se tivesse essa culpa de estar tão bem, de estar tão bem sucedido, de tudo estar dando tão certo e existir esse desejo de punição em algum grau, assim. O cara, no mínimo, tu vai ter que fazer essa coisa muito arriscada e muito difícil, e se tu não fizer, mas como se fosse, assim, uma certa punição, sabe? Ou como se isso justificasse, tipo, ah, não, agora que eu tô... Não é só que eu tá dando tudo certo e eu tô só curtindo, eu tô me esfolando também, sabe? Acho que... Faz sentido pra ti? Faz. O que tu sente, Faz. assim? Acho que eu vou ter que dar uma pensada melhor nessa ideia. Caçar esse livro em algum local de novo. Mas eu acho que... Que aqui, querendo ou não, é uma punição física, né? Em todos esses aspectos. Todas parecem ser. Todas, tipo, desses últimos tempos, sempre parece ter um elemento físico, assim, né? Porque, sei lá, tu poderia estar fazendo exatamente isso que tu tá fazendo, só que te cobrando entrar no doutorado de filosofia da USP. Mas não, tu tá te cobrando num lugar mais de uma punição meio física, assim, né? E é estranho, por exemplo, eu acho que se houvesse um objetivo, porque igual, querendo ou não, isso eu vejo mais como checkpoints do que como um objetivo em si. Por exemplo, se houvesse como um objetivo a corrida, os checkpoints seriam anteriores. Então seria, cada treino é um checkpoint para isso daqui. Só que não é isso que está acontecendo. Cada coisa é um checkpoint. Então, 111 km, 1.111 km é um checkpoint. Maratona é um checkpoint. Meia maratona é um checkpoint. Ironman é um checkpoint. E... Exemplo, eu acho que não tem o porquê fazer isso. Exemplo, não há uma visão na minha mente de tipo, o Gabriel que terminou a maratona deveria estar de tal jeito. Tipo, tirando o fato que eu me dediquei pra caralho e consegui fazer a prova, eu tô muito parecido com o Gabriel de antes. Tirando só um pouco... mais machucado, né? Só mais machucado. E talvez seja esse o objetivo. Tipo, simbolicamente ali. Acho que até mesmo a academia, nos últimos tempos, não tem mais o símbolo que eu me direcione, fale assim, eu tô indo naquela direção ali. É mais tipo assim, qual que é o desafio que eu posso me pôr aqui? É levantar, sei lá, 80 quilos, 90, 100. Só que a gente acaba voltando que é algo físico. Então pode ser visto como punição ali, não necessariamente como algo com propósito. Acho que é isso. Acho que esses últimos projetos, nenhum envolveu um propósito ali. Eu acho que a gente, assim, tá só começando a investigar e entender isso, sabe? E uma coisa que eu queria deixar muito clara agora, pra gente encerrar, tipo, tem várias camadas essa questão, né? Então tem a camada que, sim, tu tem que estar muito orgulhoso, que de fato, assim, tu é uma pessoa de muita motivação, tu é uma pessoa muito focada, tu é uma pessoa que, tipo, foi lá e treinou e se focou e eu não quero que tu olhe para essa conquista só com um olhar de tem algo de errado com isso, né? Eu acho que foi algo, sim, muito foda que tu fez.
Eu só acho que tem camadas um pouquinho mais profundas que apareceram para mim, pelo menos, principalmente nessas entrecenas, assim. Eu acho que nessa coisa de tu tá com a hérnia e mesmo assim ir fazer a maratona, tu ter tirado, né, o tênis, eu acho que isso foi bem, assim, importante. E aquele pensamento logo depois da linha de chegada, assim, do tipo, era a tua obrigação. Eu acho que esses são os elementos. Então, não é que ter corrida maratona, óbvio que é uma grande conquista, né? E eu acho que tu tem que sentir muito orgulho. Mas eu acho que esses pequenos elementos que apareceram são coisas que dão sinais para, putz, tem mais coisa aí, sabe? Tem outras camadas aí que, se a gente não olhar, talvez vá só te levando de forma inconsciente para coisas cada vez mais extremas, sabe? Então, acho que é importante a gente entender o que está por trás, o que é isso, né? Fechou. Enfim, acho que vai para pensar. Tá bem? Certinho. Então tá. Boa semana por aí, tá? Obrigado. Eu tô devendo essa sessão e mais uma, como que tá? Você pode mandar pra mim depois, que aí eu já... Pode deixar, eu vou verificar e eu te aviso. Tá. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Tá, até mais. Mano, vai achando que terapia é fácil. Interessante, acho que vou deixar esse vídeo como quase como um alerta, saca? Tipo, ter feito isso, muito foda. E é muito doido como existe, exemplo, vou pegar isso aqui. Imagina que você tá vendo desse ângulo e tu tá falando, mano, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, exemplo, eu realmente acho as coisas que eu falei aqui, sacou? Principalmente os vídeos que vão ter anteriores. Só que aí veio alguém e falou assim, mano, e se tu olhar por aqui? Isso é muito doido. Essa questão de cavar dentro de si para achar esse ponto ali é algo essencial. É algo que eu já melhorei bastante, principalmente nesses 1 ano e pouco de sessão, mas que eu tenho que melhorar ainda mais. E acho que é isso, meus caras. Deixar vocês reflexivos aí, vai que alguém chegou no final do vídeo. Então, basicamente, vocês provavelmente podem ter visto algo que, embora pareça muito foda, tem toda uma bagagem por trás. E a minha ideia no começo do vídeo seria mais ver se eu achava algum pedaço da cal interessante aqui. Só que eu acho que ela como um todo pode mostrar para, sei lá, para 1 ou 2 pessoas que chegarem no final, só o futuro vai dizer, que é bom tu procurar ajuda. Tipo, mano, quem que falaria, tipo assim, mano, se tu já olhou esse ponto por esse ângulo aqui, igual, se tu pega pra ver, em um momento da cal, eu cito um livro que é o Culpa, e ele realmente explica isso. Então, quando ela fez a conexão, ela falou, mano, isso que tu tá fazendo é isso. Pra mim ficou muito fácil de entender o que que tava ali. Tanto é que eu nem aprofundei, porque tipo, porra, tá tranquilo. Só que, quem que falaria isso, saca? Então tem muito disso, de você ter pessoas próximas ali que vão te dar esse toque de tipo, caralho, mano, tu já olhou isso daí por outro ângulo? Tipo, não é que eu tô falando que o que você tá fazendo é errado não, mano, mas olha isso aqui, sacou? Muito interessante e é isso. Tchau, tchau. Agora eu vou gravar o vídeo do começo da sessão.